vamos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo seguir após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Nós dissemos, deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado. Cumprir teu chamado. Vamos seguir Jesus. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado Deus nos faz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos, deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos com a voz atender. Tudo deixamos hoje pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, pra cumprir teu chamado. Chamados viver ou morrer, mas cumprir teu chamado. Cumprir teu Vamos meditar na palavra? Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4.
Você que nos assiste via internet estão convidados a participar do culto presencial conosco. Mateus capítulo 4, versos 17 a 22. Nós já oramos pedindo a orientação do Senhor. Mateus 4, versos 17 a 22. Inicio hoje esta série Ide fazer discípulos. E a mensagem de hoje, o tema é este: pescadores de homens, pescadores de gente. Este mês de agosto é o mês dedicado a missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Completamos, como Igreja Reformada Presbiteriana do Brasil, 166 anos. No dia 12 de agosto, data da vinda e da inauguração da IPB. E por causa disso, todo mês de agosto, as igrejas focam suas mensagens e trabalhos voltados a missões. Usaremos esse mês para falar de missões urbanas, de evangelismo, de despertamento e paixão por almas. Nós também, irmãos, iremos pregar oportunamente sobre este tema, porque a nossa igreja terá um redirecionamento ministerial. Este redirecionamento ministerial significa capacitar cada membro da igreja para ser capaz de discipular e também levar pessoas a Jesus Cristo. Não na parte técnica, mas também despertá-los no coração. Nossa igreja foi fundada, organizada em 2022. Nós estamos em 2025. E temos percebido que os ministérios estão se desenvolvendo e, de certa forma, as bases principais já estão estabelecidas. O nosso foco até aqui foi adorar, discipular pessoas na igreja, e agora nós vamos ampliar, sem deixar o discipulado local e a adoração, ampliar este foco para deixarmos as quatro paredes e avançarmos na evangelização. Isso também tem um motivo. Como diria uma pessoa, que se nós prendermos cães de caça numa jaula, eles começam a se morder. E de certa maneira, todas as igrejas correm esse risco. Por preocuparem-se com as suas atividades, preocuparem-se com o seu modo de vida, estabilizadas, tornam-se igrejas doentes. A melhor forma de uma igreja não cair nessas guerras internas e brigas é lembrar-se de que a nossa missão não se restringe a este pequeno grupo que foi alcançado. Diante disso, nós, então, do conselho, oramos, pensamos, planejamos e comunicamos à igreja nessa introdução que nós teremos nesse próximo semestre um foco no discipulado total. Como eu disse, na capacitação de cada membro para ser um pescador de homens. Encorajando-os e ensinando-os. O propósito dessa manhã com esta mensagem, primeiro, é convidar aqueles que não vieram a Jesus ainda, que não se arrependeram, que não confessaram os seus pecados e que não foram recebidos na igreja, batizados. O primeiro propósito da mensagem de hoje é que você atenda ao vinde de Jesus nesta manhã. E o segundo propósito é encorajar os discípulos, aqueles que já receberam o vinde, que já estão caminhando com Cristo,
para que sejam pescadores de homens, encorajá-los à missão. Diante disso, leremos a palavra e vamos tratar um pouco do contexto do capítulo 4, antes da vocação dos discípulos. E o tema de hoje, no assunto de hoje, Jesus começa a pregar e chamar discípulos, formar a igreja. Mas antes disso, nós lemos aqui no capítulo 4, no versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Repetirei. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, então, a partir daqui, começa a pregar e chamar discípulos, formar a sua igreja. Nós vemos no capítulo 4 uma progressão na história de Cristo. Ele é batizado com o Espírito Santo, a sua natureza humana é potencializada com poder para realizar milagres. Nós vemos também que Jesus é tentado no deserto, 40 dias em jejum, e vence o diabo. Ele é o vencedor. E agora, depois de vencer o diabo, Jesus vai para uma região chamada Galiléia. Dos versículos 12 até o 16. Capítulo 4, 12 a 16. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, todas essas regiões são ali da Galiléia, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. São duas tribos do norte. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Depois do batismo, depois de vencer Satanás, Jesus vai para uma região desprezada, porque era composta por judeus de etnia mista. Havia uma mistura étnica e, por isso, também uma mistura religiosa de longa data. Eram consideradas pessoas impuras, indignas. Jesus vai por uma região desprezada, aparentemente infértil, e aqui diz, uma região de sombra da morte. É para lá que o nosso Senhor se dirige e no seu ministério começa ali. Ele anuncia para esta região, que está no vale da sombra da morte: arrependei-vos. Arrependimento significa: reconheça o teu pecado. Deixe-o, porque o reino de Deus está próximo e o julgamento está às portas. Jesus, a partir daqui, inicia seu ministério de pregação e de chamar os discípulos. No nosso texto, ainda em termos de contexto, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Destaco que Jesus estava percorrendo o mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, o mar de Querite. É um lago imenso, não é um mar, mas é um lago imenso onde, segundo os estudiosos, não dá para ver a outra margem. Destaca-se aqui que Jesus caminhava, ele não tinha um lugar fixo. Ainda não andava nas sinagogas, embora ele fosse nas sinagogas, nós veremos no próxima mensagem. Ele caminhava à semelhança dos antigos filósofos. Esse costume também chegou ali em Israel.
e ele caminhava à beira-mar. Por que à beira do lago? Porque era o centro comercial, a economia pesqueira, a movimentação estava ali. E onde tinha gente, Jesus estava. Onde era uma região do vale da sombra da morte, Jesus estava. E caminhando neste centro comercial desta economia pesqueira, viu dois irmãos pescando, eram pescadores. Jesus, e aqui chama de Simão, de Pedro e André. Não é a primeira vez que Pedro e André veem Jesus. É importante destacar isso no contexto para vocês entenderem tudo o que vai acontecer. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho mesmo, capítulo 1. Aqueles que não abrirem a Bíblia, ouça, por favor, sobre a relação de Jesus com André, Pedro, antes deste evento que nós estamos lendo. Capítulo 1, versos 35 a 40. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. Aqui é João Batista. E vendo Jesus passar, diz: Eis o Cordeiro de Deus! Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Eles estavam com João Batista, e quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, eles deixaram de caminhar com João Batista, que é o precursor de Cristo, e começaram então a andar, ficaram um dia com Jesus. Onde assistes? Passaram aquele dia todo com ele, ouvindo as palavras do Mestre, entendendo que ele era o Cristo, o Messias. Diante deste quadro, em determinado momento, portanto, Jesus se aproxima e, caminhando junto ao mar, vendo estes dois homens, disse. Então aqui nós vamos para a exposição. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu lerei todo o texto. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Como nós lemos, a estrutura do texto, Jesus chama André e Pedro, e Jesus chama Tiago e João. E vocês perceberam a similaridade entre esses dois momentos. Quais similaridades nós podemos enxergar? Primeiro, Jesus chamou irmãos. Pedro e André, e depois, em outro momento, Tiago e João. Outra similaridade. Ambos eram da indústria da pesca, que era típica de uma região marítima. O que mais que nós vemos aqui? Estavam ambos trabalhando, ocupados. Não estavam desocupados. Ocupados com seu empreendimento. O que tem em comum desses dois relatos? Foram chamados por Jesus. Vinde. Vinde. Eles foram comissionados.
Eu vos farei pescadores de homens. E outra similaridade, ambos deixaram o seu ofício imediatamente. Quando nós observamos o texto, chama-nos a atenção o fato da abnegação, abandonarem as suas empresas temporariamente. Chama o fato da disposição imediata para seguir a Jesus. Mas nós já vimos, eles já passaram um dia com ele. De certa maneira, Pedro já tinha uma certa noção de que ele era o enviado, o Messias, ainda que talvez não tenha sido convertido. E eles se deparam com uma palavra: vinde após mim. O quanto você conhece de Cristo? O quanto você já andou com Jesus? Para, de fato, atender o seu chamado. Para andar com Ele. Para tornar-se o seu discípulo. Já foi o suficiente? Talvez você esteja nessa manhã e o seu contato com Cristo não tenha sido o suficiente para que você deixe as suas redes e o siga. Mas eu quero ler ainda um trecho, uma leitura sinótica deste evangelho, no capítulo 5 de Lucas, para que vocês entendam como foi e por que eles reagiram desta forma. Por que eles atenderam pronta e abnegadamente. Primeiro argumento, eles já tinham conhecido Jesus passando um dia com ele. Eles ouviam João Batista e passaram da antiga aliança em João Batista para a nova aliança em Cristo. Seguindo, passaram um dia com ele. Mas aqui Lucas dá mais detalhes daquele momento do chamado. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo lago que nós vimos lá. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Por que ele entrou no barco de Simão? Porque ele já tinha ficado um dia com ele. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Será que era Tiago e João? E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Veja como a presença e o conhecimento de Cristo vai progredindo no coração de Pedro e no coração dos discípulos. Um dia com Cristo, o reconhecimento de que pela pregação de João ele era o Messias, e agora eles veem um sinal maravilhoso. Continua. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguir.
Então veja que é nesse contexto que acontece o chamado dos discípulos e a resposta deles. O chamado: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A resposta: deixando tudo, o seguiram. Não foi algo fortuito, imediato. Eles estiveram com Cristo durante um dia. André e Pedro, pelo menos. E depois viram o poder das palavras e o milagre. Queridos, que grande mensagem. Nós temos 3 chamados implícitos aqui. Primeiro, chamados à salvação. Vinde após mim. Vinde após mim. Venha comigo. Depois, um chamado ao discipulado. Vinde após mim e caminhe com Cristo. Seja um discípulo. E outra característica desse chamado é o chamado ao apostolado. Seja um pescador de homens. Um estilo de vida. Pescadores de homens. Então, chamados à salvação, ao discipulado e ao apostolado. Vinde. Mas antes de ir, você precisa vir. Vir. Vir a Cristo. Vir a Cristo por seu chamado irresistível. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, neste contexto, e diante da explicação da passagem, eu quero trazer 4 lições para nós hoje. A primeira, que o chamado de Jesus é irresistível. O chamado de Jesus é irresistível aos seus eleitos. A autoridade de Jesus quebrou todas as resistências. Seu poder quebrantou homens. O seu poder quebrantou homens, quebrantou o coração dos homens para responder desta forma. Quando Jesus chamou Pedro, João, Tiago e André, nenhum deles resistiu. Vinde após mim. Esse chamado é irresistível. Este chamado é feito a todos os homens, mas nem todos o atendem. Você nesta manhã, que ainda não conhece a Cristo, Ele está lhe chamando. Quantas vezes você já ouviu de Cristo? Quantas vezes você já foi beneficiado por Cristo? Quantas vezes você já viu o poder de Cristo? Mas ainda não foi tocado por esse chamado irresistível. Seguir a Jesus se torna uma prioridade para esses homens. Acima da empresa e acima da família. Acima das convicções e acima da história. Cristo torna-se prioridade para estes homens. Vinde após mim. Nós estamos diante de um chamado irresistível para a salvação e para o discipulado. E nesta manhã você está sendo convidado, convidada a vir a Cristo e entregar a sua vida a Ele. Uma segunda aplicação, que há uma distância abismal
entre esses pescadores e Jesus. Estes homens é um tipo de pessoa desprezível. Eles habitam num bairro e numa cidade desprezível. No vale da sombra da morte, de um povo de gente misturada, de culto misturado, indignos. Há uma distância. E além disto, além desta indignidade pessoal, social, há uma indignidade moral. E eles reconhecem. São pecadores. Quando Pedro presenciou o milagre da multiplicação dos peixes, dos peixes na rede, da pesca, ele disse: Senhor, não fica perto de mim. Eu não posso habitar contigo. Eu sou indigno, desprezível. Queridos, há uma distância entre esses homens, pescadores e Jesus. Pedro pediu para Jesus: eu não posso estar perto do Senhor. Não posso. Não há condição. Pedro tem a consciência de pecado. Mas, irmãos, este é o Evangelho. A consciência de pecado e a condição de pecado não impediu Jesus de atraí-los para si. Não impediu Jesus de atraí-los para si. Nós temos aqui, irmãos, o relato de que Jesus pregava publicamente. As reuniões, as multidões ouviam. E neste dia, Jesus pregou. Neste dia, as multidões ouviram. Jesus entrou no barco de um amigo. E neste dia, Tiago, Pedro e André estavam frustrados, não é verdade? Frustrados, exaustos depois de um dia improdutivo. Jesus diz: insiste na pescaria. Lança tua rede. Aqueles homens, depois de ouvir a palavra, diz: sobre a tua palavra lançaremos. E sob a palavra de Cristo, eles lançaram a rede. Sob a palavra de Cristo, eles lançaram a rede. Homens exaustos, cansados de uma noite improdutiva. E depois de verem a rede cheia de peixes, davam glória a Deus, maravilhados, por não querer se aproximar de Cristo. Mas a consciência de pecado não impede Jesus de sermos atraídos para Ele. Vinde a mim! Vivam comigo. Sejam meus discípulos. E produzam frutos para mim. Este é o Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deixe os seus caminhos de pecado. Deixe a sua vida de dúvida. Quem sabe que você possa abrir mão de si mesmo, abnegadamente, e imediatamente dizer: eu vou seguir a Cristo a partir de hoje, custe o que custar. Vou me empenhar no seu ministério. Farei discípulos. Pescarei homens. Reconheça o teu pecado. Venha a Cristo, porque Ele morreu na cruz para perdoá-lo. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados levou sobre si. Então, minha segunda aplicação:
Há uma distância abismal entre esses homens, mas Cristo veio para diminuir e selar a paz com Deus. Qual experiência você tem com Cristo? Você percebe que chegou neste ponto de irresistivelmente você abrir mão de si para ser pescador de homens? Você já entendeu que é pecador, pecadora, que há uma diferença de fato, mas que Cristo veio para perdoá-lo e para uni-lo a Ele? Por amor, graça e misericórdia. E diante deste quadro, uma terceira aplicação. A primeira, que Jesus chama irresistivelmente seus discípulos. A segunda, que há uma distância entre Jesus e os pecadores, mas Deus aproximou-nos. E a terceira aplicação: nenhum campo é totalmente estéril. Nenhum campo é totalmente estéril. Jesus foi para uma região do Vale da Sombra da Morte. E ali também tinha muitos enfermos, porque acreditava-se que na Galiléia tinha fontes de água termais e curativas. Você iria para o lugar onde só tem doente, louco, pobre, vida desregrada, mistura religiosa? Fala, aqui não vai dar nada. Isso aqui não vai frutificar. A Galiléia pode ser a sua família. A Galiléia pode ser sua vizinhança, seus colegas. Pessoas desprezíveis, marginalizadas, insignificantes economicamente. Lança tua rede de novo sob a minha palavra. Lança tua rede. Jesus comissiona a pescar, mas ele não nos abandona. Eis que estarei convosco todos os dias. E também diz: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Nenhum campo é estéril, 100% estéril, totalmente estéril. E o que Jesus faz na Galiléia? Pescar homens para que sejam salvos dos seus pecados e vejam a luz. E esses 4 se tornarão, segundo a Bíblia e também segundo a tradição, 4 mártires. A cruz de André, que é em X, a cruz de Pedro, de cabeça para baixo, Tiago, decapitado, e João, exilado na ilha de Patmos. Foi assim. E Pedro disse, segundo a tradição: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. André: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. A cruz dele era em X. Tiago: cabeça cortada. João: exilado. Diz uma anedota que Jesus só tem um plano. Foi ao céu e os anjos perguntaram: e se os discípulos falharem? Jesus disse: eu só tenho esse plano. Irmãos, se nós não falarmos, as pedras clamarão. E este é um ponto importante para o momento que nós temos vivido na igreja presbiteriana Conquista local. Se você estiver ocupado consigo mesmo, com suas mágoas, tristezas, pensando apenas que a vida cristã consiste em organização
de ministérios internos, você perdeu de vista. E nós vamos começar a brigar uns com os outros aqui dentro. Enquanto que se nós não falarmos, as pedras clamarão. Eu não quero ser pedra. E você? Vai deixar para uma pedra falar de Cristo? E Jesus levanta pessoas. E eu creio que Ele levantará muitas aqui. Para serem verdadeiros discípulos. E por último, irmãos, a última aplicação. Pescadores de homens. Nós temos uma metáfora. Eles usam os seus talentos, entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. Eles pescavam com tarrafa, que era uma rede redonda com um chumbo que descia e eles puxavam. E vinha cheio de peixes. Ele diz: vocês vão fazer a mesma coisa, mas com gente. Vocês vão anunciar o meu reino. Vocês vão anunciar que eu vim a este mundo, morri na cruz, e a minha morte é para redimir dos pecados, ter paz com Deus, e que não há mais condenação para aquele que crê. Esta é a mensagem. Vai, pega. Eles com prontidão e abnegação deixaram suas redes, suas empresas, temporariamente, para seguir a Cristo. É um chamado apostolado. E cada um com suas características. Anunciar a Jesus, viver como um discípulo. E é interessante que isso aqui também vai mudar um pouco na visão e ministério da nossa igreja. Quando Jesus chama para que eles possam ir e pescar, primeiro Jesus ensina ele 3 anos. Falou: ó, vamos sentar aqui, fica na salinha embaixo da árvore, eu vou ensinar para vocês. Todo dia às 10 da manhã, até meio-dia, nós vamos ter o curso de teologia. E aí, depois de formados, recebido o diploma, aí tem a pós-graduação, na ressurreição, 40 dias, agora a gente vai fazer a pós-graduação. E agora vocês vão ensinar? Não. A hora que Jesus comissiona, ele já inclui os discípulos na missão. Isso, como pastor e mestre, eu tenho falhado. Talvez pela minha veia de professor, exageradamente professor. Irmãos, vocês agora vão ser estimulados a colocar a mão no arado. E aqui eu digo todos, até você, Wender e a Vitória. Então, com 5 aulas de discipulado com o Mateus e com a Jaine, vocês já podem ensinar. Começou, demorou para ensinar. Não vai esperar você ficar expert em teologia para você sair e ensinar. Já. Porque senão nós vamos ficar presos nas nossas picuinhas internas. Nessa chatice religiosa. O evangelho discipulado é dinâmico, é desafiador, é vivificante. Mas você precisa abandonar sua ocupação? Eu creio que Jesus chamou alguns para ficarem exclusivamente no ministério e viver dele. Pastores e outros. Mas há pessoas que não foram chamados para abandonar completamente a sua ocupação. Mas o ponto bíblico é que, para esses homens, seguir a Jesus era prioridade absoluta, ainda que tivesse efeitos econômicos na vida deles. Este é o ensino da passagem. Eles não venderam os barcos. Depois que Jesus morreu,
Se você vê em João, capítulo 21, o que Pedro diz? Vou pescar. Ele foi lá para a fábrica, abriu a porta, pegou a rede, pegou o barco, foi para o mar. Não vendeu tudo. Temporariamente ele abriu mão. Mas depois que ele viu que Jesus ressuscitou, ele falou: isso aqui eu não vou usar mais. Eu vou ser um pescador de homens. Isso não é só o pastor, presbíteros ou diáconos. Isso não diz respeito a gênero, não é homem nem mulher. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Primeira pergunta: quem hoje que não veio a Cristo gostaria de vir a Ele? Sente-se tocado pelo seu poder, pela sua autoridade, reconhecendo que Ele é o Cristo. Que hoje você se entregue ao Senhor e o receba como o seu Salvador. E quantos aqui hoje, estimulados pelo Espírito na palavra, querem firmar um compromisso de serem abnegados e prontos a fazer discípulos como pescadores de homens? Não vai esperar 3 anos, nem 2, nem 1. É hoje. Que o Senhor Jesus nos ajude. Amém. Ninguém parou pra nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo: seguir após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Nós dizemos: deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado. Cumprir teu chamado. Vamos seguir Jesus. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado Deus nos faz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos: deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou sonho, mas porque foi